muito bom dia. Seja bem-vindo ao programa Em Dia. E hoje, Dr. Lucas viajando mesmo pela estrada aí desse mundo afora e eu continuo aqui na labuta, né, minha amiga? Então, hoje, como o programa está apenas começando, eu desejo para você que você chegue, mas chegue com alegria, chegue com energia e bora que o Bom Dia Saúde está chegando aí para você. Gente, Bom Dia Saúde hoje está diferente. Lucas, você aí no palco, eu estou aqui, nesse lugar incrível que transforma a vida de muitas mulheres, não só mulheres, mas acredito também os homens, porque hoje nós estamos falando de autoestima, nós estamos falando de trazer a qualidade de vida. E claro, né, nós sabemos que a obesidade em si é uma doença, viu, gente? Não tem onde fugir. Você aí de casa já deve ter ouvido assim falar das canetas emagrecedoras e eu vim aqui na região de Mogi das Cruzes, nessa clínica maravilhosa na Harmonias, conversar com a nossa colunista, doutora Ciante Joy. Obrigada, Tudo Flá, bem? tudo ótimo. É sempre bom conversar com vocês, principalmente desse assunto que ninguém se interessa, né? A gente nem ouve falar, Não. imagina nem um pouquinho. Mas um assunto, brincadeiras à parte, emagrecimento, um assunto transformador, literalmente. E eu vim trazer de uma maneira um pouquinho diferente para vocês. Eu vim trazer para vocês um duelo de titãs. Ozempic e Mounjaro. E meu Deus do céu, e nada melhor como falar com uma especialista em reposição hormonal. Gente, é referência, viu? Em emagrecimento. Por isso, nós sabemos que hoje o boom do momento, celebridade, vamos dizer, né? São aí as canetas emagrecedoras. E pra gente começar esse bate-papo, por que deu esse boom, né? Até mesmo porque nós temos uma linguagem do Ozempic e o Mounjaro, que hoje é a última tendência aí para ajudar nós até mesmo nesse emagrecimento. Pois é, Flávia. O Mounjaro, a nossa tirzepatida, ele foi um avanço para o nosso emagrecimento. Tá que estão vindo aí outras medicações bem mais poderosas que o Mounjaro e as minhas seguidoras sabem muito bem, mas hoje a princesinha do momento é a tirzepatida, a nossa Mounjaro. Enfim, eu não vou entrar muito naquele assunto técnico de mecanismos de ação, moléculas, enfim, porque eu sei que vocês aí de casa querem uma coisa prática. Doutora, por que funciona exatamente? Resumindo, Ozempic, um mecanismo de ação para a saciedade, Flávia. Já o Mounjaro, nós temos 2 mecanismos de ação para a saciedade. Você sabe o que isso significa para a gente, Flávia? Eu não, eu quero que você me conte. Vamos lá. Significa que estamos próximos do fim da cirurgia bariátrica. Pois é, eu ia até mesmo te perguntar. Nós sabemos que a cirurgia bariátrica é um procedimento, é uma cirurgia bem invasiva, né? Mas é o que nós estamos falando no bastidor, agora mesmo. Quantas pessoas não estão nos assistindo agora, você em casa, que sofre com a obesidade? Porém, o último recurso é a cirurgia bariátrica. E agora, chegando a essas possibilidades, o que isso muda, doutora Senha? Você pelo conhecimento, o que isso pode mudar na vida dessas pessoas para não chegar a uma etapa, por exemplo, de uma cirurgia bariátrica? Exatamente. A gente observa um resultado extraordinário da tirzepatida, do Mounjaro. A cirurgia bariátrica, Flávia, para vocês terem uma ideia, a gente tem um resultado de emagrecimento em torno de 25 a 30% do peso total. E o Mounjaro, ele veio já mostrando entrar dentro dessa faixa. Ele tem apresentado 26,6% de emagrecimento. As novas canetas, eles estão vindo aí prometendo mais pra gente, mas imagina, se a gente já tem uma medicação que chegue perto das cirurgias, não invasivo, imagina, diminuição do risco de vida, cirurgias, anestesia geral. Fora isso, o Mounjaro, além de dar essa potência no emagrecimento, na glicemia também, como nós sabemos, ele tem outros benefícios ainda para o nosso corpo. E de coração, você merece sentir esse amor próprio, você merece se respeitar. Nós estaremos aqui, eu como médica vou te ouvir, vou entender a sua história para juntas a gente ter uma estratégia personalizada, mas antes de tudo, Flávia, sabe do que elas precisam? O quê? Se
permitir. Vocês precisam se priorizar. É isso mesmo, gente. Eu super amo gravar com a Cian, porque eu acho que ela traz essa informação tão relevante de uma forma descomplicada a vocês. Eu vou ficando por aqui, agradeço vocês aí de casa e olha, se vocês tiverem alguma pergunta, tá aí as redes sociais da doutora Cian, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço de coração. E eu quero ficar aqui, hein? No próximo programa, posso continuar aqui? Você é de casa. Aê! Beijo, gente. Tchau. E o Bom Dia Saúde de hoje tá diferente. Nós estamos aqui na região de Indaiatuba. Acho que vocês estão reconhecendo um pouquinho esse lugar aqui no consultório Cavalieri. Na semana passada, vocês acompanharam de como funciona um pouco da quiropraxia. E hoje nós vamos mostrar para vocês os complementos da quiropraxia. Ventosoterapia. Já ouviu falar? Aonde entra a fisioterapia com a quiropraxia? Acompanhe a gente. E, gente, como eu havia mencionado, nós estamos aqui no consultório Cavalieri, aqui em Indaiatuba, e vocês já acompanharam um pouquinho, né, que a Flavinha passou por uma sessão de quiropraxia, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o complemento da quiropraxia com ele, Eduardo. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, Dai. É um prazer estar aqui com você no consultório Cavalieri, em Indaiatuba. É um grande prazer estar recebendo todos aqui, muito obrigado. Nós vamos falar um pouquinho, então, do complemento da quiropraxia, a quiropraxia associada com mais algumas técnicas que a gente pode estar usando. Eu sempre aconselho, quando tem uma inflamação mais severa, quando tem uma dor mais crítica, a gente está usando da ventosoterapia. Ventosoterapia? O que seria ventosoterapia? Ventosoterapia é uma técnica milenar onde a gente usa umas ventosas, usam o fogo como condução e se introduza no paciente, tá? No seu cliente. Tá? E com essa introdução a gente pode estar trabalhando as dores, as inflamações, como também podemos estar trabalhando a área do psicológico, a área do pensamento, a área do sentimento, o seu agir e o seu fluir. Após quando você faz essa ventosa terapia no seu cliente, nós vamos tirar ela e vamos ver qual dessas imagens aqui que corresponde mais com a semelhança daquela que ficou. Se é uma inflamação, se é uma inflamação mais severa, se é até mesmo uma infecção, dependendo de qual é a leitura, nós indicamos ele para passar para um especialista adequado para aquela área. Perfeito. Quanto tempo mais ou menos leva uma sessão de... Olha, uma sessão de ventosoterapia leva uma média de 15 minutos, muito rápido, para introduzir a ventosa, colocar o tempo e fazer a análise. É muito rápido. E Eduardo, após a quiropraxia, quais são os benefícios da ventosoterapia? Olha, a ventosoterapia, ela age como anti-inflamatório, analgésico e desintoxicante. Não só como analgésico e como desintoxicante, como também vai trabalhar na área do psicológico, área do sentimento, área do pensamento, área do agir e área do fluir. É muito indicado a ventosoterapia após uma sessão de quiropraxia. E seguindo o complemento da quiropraxia, a importância também da fisioterapia é indescritível. E eu tô aqui com ele, Nicolas Cavalieri. Tudo bem, Nicolas? Tudo bem, gente. Muito prazer. Eu sou o Nicolas Cavalieri, filho do Dr. Eduardo Cavalieri também. Então, estamos aqui no consultório Cavalieri para poder dar o melhor para o paciente. A quiropraxia ela vai ajudar no auxílio de corrigir a parte vertebral e a fisioterapia vai ajudar a manter essa correção vertebral, auxiliando no fortalecimento, na ajuda da mobilização, ajudar a manter a mobilidade e ganhar mais mobilidade também, caso o paciente não tenha muita mobilidade. Então, a prevenção de lesões também é muito importante, instruir um paciente a não fazer certos movimentos que ele possa lesionar novamente. Então, tem toda essa reeducação postural que a gente pode fazer para complementar a técnica da quiropraxia. E quais são os benefícios da fisioterapia com a quiropraxia? Muito boa pergunta. Após o ajuste quiroprático, se o paciente não tiver um cuidado devido da coluna, ele vai acabar desviando a coluna. A coluna dele vai acabar... Se a musculatura dele não estiver adaptada, a musculatura dele tem que se adaptar conforme o ajuste. Realizado o ajuste, é feito um trabalho de fortalecimento paralelo à coluna para evitar que essa musculatura enfraqueça e dê uma chance de lesionar ou desajustar a coluna de novo. E, por exemplo, quem tem medo, né? Fala,
A gente fez aqui a coluna, tudo, chegou na parte do pescoço. É comum as pessoas terem esse receio? É comum, porque tem muitos curiosos na área também, né, que não são formados de forma de graduação. Então, sempre procure um especialista graduado na área, que tenha um bacharel mesmo, que não fez um curso de final de semana, porque tem muitos curiosos que fazem isso. E além disso, uma experiência, pelo menos no serviço público de saúde, se fez alguma residência, onde fez a residência, quanto tempo de residência. Isso é extremamente importante para um bom profissional se destacar na área. E o Bom Dia Saúde de hoje aqui em Indaiatuba vai ficando por aqui. Queria agradecer ao Eduardo mais uma vez, ao Nicolas também, que deu uma palhinha sobre fisioterapia. Não é mesmo, Eduardo? Sim, com certeza. Vamos deixando um abraço bem querido para toda a equipe do SPT. Muito obrigado para dar junto com a gente aqui no Consultório Cavalieri. E é isso, venham para o Consultório Cavalieri em Indaiatuba. Vocês não vão se Aguardo arrepender. vocês aqui. É isso aí com vocês aí do estúdio. E chegou aquele momento, sabe, Lucas, que você ama, consulta grátis, e claro, com a doutora Vanessa Cairoli. Gente, agora eu trouxe ela, hoje eu vou dizer para vocês, eu sempre faço uma consulta free. Hoje é um assunto que eu também poderia ter a consulta free. Bom, esse assunto é muito importante, muito. você tem interesse. Eu acho, viu? E o Dr. Lucas também, viu? O doutor Lucas tá viajando, tá, né? Tá curtindo. Então já fica essa dica, doutor Lucas. Método contraceptivo. Me fala uma coisa. Quais são hoje os principais, então, métodos contraceptivos do mercado? Bom, vamos começar nos tradicionais. A gente tem as pílulas, Tá. né? Os comprimidos, eles podem ser com 2 hormônios combinados, tem sempre um estrógeno, não é estrogênio. Lembra que hormônio bioidêntico é uma Ok. coisa, hormônio não Sintético. bioidêntico é outra coisa. Então, Tá. os anticoncepcionais nunca são hormônios bioidênticos, Tá. tá? Então, ele sempre tem, a pílula, ela tem um estrógeno, que é derivado do nosso estrogênio, e uma progestina, que é derivado da nossa progesterona. Isso são as pílulas combinadas, que são a maior parte das pílulas usadas, tá? Uhum. Existem as pílulas só de progestinas, né, que é o derivado da progesterona, que geralmente são as pílulas mais usadas pós-parto, né? Com Ok. só de progesterona. Existe o anticoncepcional na forma injetável. Injetável tem a cada 3 meses, é um anticoncepcional muito antigo, né? Que hoje em dia quase não se usa mais, porque ele tem uma ação muito ruim para a glândula da mama. É né? aquele que o pessoal utiliza para geralmente tratamento de acne ou não? Não, esse é pior ainda. Eu vou te contar ainda o que tá por vir. Que É, porque eu pior sei que ainda. tem um aí que o pessoal utiliza e dá problema, né? Pois é, nas pílulas cada pílula tem uma composição. Então ela tem sempre um estrógeno Tá. e uma progestina. Cada composição tem uma indicação específica. O que você está me perguntando, Flávia, é um anticoncepcional muito comum que ele tem na composição acetato de ciproterona. Eu não vou falar o nome comercial para a gente não ter problema, mas assim, o anticoncepcional que as adolescentes às vezes começam a usar sem passar no médico, sem perguntar para ninguém, por causa de acne, ele tem acetato de ciproterona na composição. Tem vários nomes comerciais. Ok. O acetato de ciproterona, ele é tão trombogênico, ele causa tanto risco de aumentar fenômeno tromboembólico, acidente vascular cerebral, Nossa. tromboembolismo pulmonar, que ele é proibido, por exemplo, em alguns países da Europa, como a França. E aqui Existe- no Brasil ele é comercializado? É comercializado. É comercializado em toda a América do Sul, América do Norte, alguns países da Europa, só que ele é proibido. E aí, geralmente, a partir... porque é assim... Até a bula dele, Flávia, diz que ele não deve ser usado por mais de 6 meses. Até a bula do próprio anticoncepcional. E tem pessoas que usam contínuo. E tem pessoas que usam contínuo, porque acham que não tem nenhum problema, que é inócuo. E olha Então, esse risco. É um risco elevadíssimo. Tem crianças de 17, 16, 18 anos que começam a tomar e com pouco tempo já apresentam um acidente vascular cerebral. Né? Então, é um anticoncepcional que até a própria bula diz que ele não deve ser usado por mais de 6 meses. Então, cada composição hormonal, mesmo que pílula, mesmo que comprimido, gente,
tem uma indicação específica. Não comecem a tomar comprimido porque a amiguinha toma, porque a tia toma, porque a mãe recomendou. Sempre tem que conversar no médico para ver qual é o tipo de composição hormonal mais adequada. Sim, Tem sim. anticoncepcional que é usado para quem tem um sangramento maior, tem anticoncepcional que é usado para quem tem uma retenção hídrica maior. Cada tipo de composição hormonal tem uma indicação. Mas vamos falar um pouquinho de índice de falha dos métodos. Pois é, qual é o que menos dá Qual que falha você aí? toma, Flávia? Você toma o quê? Comprimido, injeção? Comprimido. Comprimido? Oral. Você sabe qual o seu risco de ficar grávida tomando comprimido certinho? Nunca sei. Você vai me contar agora. O índice de falha do comprimido é de 5 a 7%, mesmo você tomando ele no mesmo horário, no mesmo dia, não tendo diarreia, não tendo misturado com antibiótico. E quando a gente esquece e toma 2 seguidos? Aí piorou. Aí dobra o índice de falha. Entendi. A gente tem um único contraceptivo oral no mercado que ele permite que você esqueça até 3 comprimidos e o índice de falha permanece o mesmo, mas ele é o único no mercado. Todos os outros contraceptivos, se você passar de 12 horas da tomada, perdeu a eficácia, você só vai estar protegida na segunda caixinha, que você tome direito. Ah, ok. Bora Tá. pôr o alarme no celular, então, para não esquecer, viu? Agora, Ou- o método contraceptivo mais eficaz que a gente tem de mercado hoje em dia são os métodos contraceptivos de longa duração. Tá? Os métodos contraceptivos de longa duração reversíveis são os implantes do braço, que as pessoas às vezes confundem, que eu expliquei no programa anterior Sim. para vocês, que no braço o Implanon é um método contraceptivo do braço, é um implante subcutâneo, Tá. tá? As pessoas confundem aquilo com chip da beleza. Sim. Primeiro, chip da beleza não existe. Vamos voltar naquele programa lá, vocês têm que olhar lá aquele programa que eu Isso. expliquei tudo isso, tá, não gente? tem chip da beleza. Não tem chip da beleza. Então, o método contraceptivo mais seguro são os implantes subcutâneos de braço, Ok. o Implanon, e os dispositivos intrauterinos, os DIUs hormonais, né? Ok. Existem 2 no mercado, só 2, aqui no Brasil, Mirena e Kailina, tá? E são um método contraceptivo com menor índice de falha. Vou dar um exemplo para você, tá, Flá? Índice de falha da laqueadura, de uma paciente que faz laqueadura. Você já viu alguma paciente que fez laqueadura ficar grávida? Não, muito difícil, mas acontece. 1%. Acontece, tá? Marido que fez vasectomia. Você já viu esposa grávida? O índice de falha é 15%. Viu, Carlos? Viu? O Carlos tá... Viu? Viu? O índice de falha do método de longa duração, tanto do Implanon, como do Mirena, como do Kailina, é 0,01. E do Mirena, ou Kailina, do DIU, é 0,02. Tá. Tá? E aí... E aí, quando que a gente vai pôr o seu DIU? Quando que eu vou colocar o meu? É porque às vezes muitas mulheres têm medo. Falam, ai, vou colocar o DIU e vou engravidar. Não, o DIU sem Sai hormônio, do o DIU de lugar, cobre, que sabe, é essas o que coisas. sai do lugar, que é o DIU de cobre, o DIU de prata, que é o DIU antigo, né? Ah, O DIU tá. mais antigo, ele tem um índice de falha aí de 17%, de 15% a 17%, o índice de falha é bem alto, né? Uhum. Bem parecido aí com o da vasectomia. Ui. Então, o ideal, se você procura um método contraceptivo de longa duração e eficaz e reversível, o ideal são os DIUs ou implantes subcutâneos. E esses daqui, você trouxe uns Ah. pra nós. Eu quero saber. Porque Vanessa Cairoli é isso, é aula de conhecimento. Os hormônios, a gente tem algumas formas da gente usar na forma de contracepção. Então, voltando lá ao que a gente estava falando, a gente tem as pílulas, que a gente não deve tomar sozinho nada, nunca, tá? Eu vou mostrar, mas não é para começar sozinho nunca nada, Sim, sem sim. conversar no médico, tá? Muito Então, importante. a gente tem os comprimidos, a gente tem os injetáveis, que podem ser a cada 3 meses, que não se usa mais, ou mensais, Tá. tá? A gente tem, vocês conhecem o adesivo? A gente tem o anticoncepcional de adesivo, que a gente põe na pele, tá, Flávia? Ah, que legal. Pois é. No Brasil, a gente tem uma única marca de adesivo, né? Eu vou mostrar para vocês o adesivo. O adesivo, ele é colocado na pele uma vez por semana.
tá? Então, vamos lá. A paciente tem contraindicação para uso de DIU. É uma paciente virgo, não dá para colocar um DIU. É uma paciente que não quer colocar um implante subcutâneo. Isso é um anticoncepcional. O hormônio passa pela pele, tá, Flávia? Tem permeação cutânea, Uau! né? Então, esse adesivo, ele é trocado uma vez por semana, né? Tá, usou na semana sequencial, vai lá e troca. Vai lá e vai trocando. Mas ele tem o mesmo índice de falha que o comprimido, tá? Lembrem disso. Mas é uma outra forma de você usar o contraceptivo hormonal, tá? Existe uma outra forma ainda. Tem muita gente que tem problema de alergia na pele, é muito alérgico à cola do adesivo, às vezes cola de esparadrapo. Então, aí é um caso específico, né? Aí vem uma outra coisa. Eu quero que vocês me digam lá nas redes sociais quem conhece isso aqui. Eu não conheço. Olha, Flávia, isso é um anticoncepcional. Em forma de... Em forma de anel vaginal, tá? Ah, olha. Ele é um anel vaginal, né? Flexível, ó. Tá? Ele é introduzido via vaginal, como a gente introduz um OB, e ele fica lá dentro 21 dias. Você tem relação, nada, usa creme vaginal, faz exame ginecológico com ele. Seu Nossa. corpo vai absorvendo lentamente ao longo desses 21 Qual o dias. risco de falha desse, então? Igual do comprimido, o índice de também. Tá, então, gente, coloca o DIU, tá? Vamos lá. O índice de falha é o mesmo. É que tem paciente que não quer colocar, como a Flávia. Eu tenho medo, tenho medo. Então, para não esquecer daria, o comprimido, né? sim, porque aí não tem perigo de esquecer, né, Flávia? Ah, não tem. Então, tem cada anticoncepcional tem indicação para um jeito de ser e para aquilo que o paciente necessita, né? Perfeito. Então, aqui facilita o fato de você não esquecer comprimidos, porque você põe uma vez e tem que lembrar de tirar depois, você tem que deixar anotado na agenda, né? Minha irmã era craque em fazer isso. Minha irmã usava no Varing, aí ela me ligava, esqueci de lembrar, esqueci de anotar quando que eu tenho que tirar, e agora? Eu falei, agora você tira, E coloca para, e começa tudo de novo. Então, colocou, tem que anotar para os 21 dias para tirar, para 7 começar de novo, né? Perfeito. Mas ele é um método contraceptivo excelente. Então, tem várias formas da gente usar contraceptivo hoje em dia, né? Métodos hormonais, métodos não hormonais, cada um tem o seu índice de falha, em termos de segurança são os implantes e os DIUs. Os outros, você tem que entender que mesmo usando o correto, tem um índice de falha. Então, quando você associa 2 métodos contraceptivos, a eficácia é maior. Né? É melhor. Mas tudo tem a sua indicação. Nada deve ser usado sem orientação médica, não é porque uma amiguinha usa que pode usar, né? Para evitar problema. Perfeito. A gente tem uma paciente muito querida, representante até de uma empresa de anticoagulante, e ela usava um anticoncepcional com um risco trombogênico de formar coágulo muito maior, né? E essa paciente, ela ganhou uma viagem para Paris da própria empresa, foi um evento da própria empresa, e a viagem é longa, né? E geralmente a gente fica com a perna dobradinha, né? Como eu estou aqui agora, e aqui atrás da perna a gente tem um plexo vascular bem importante. Se a paciente não toma cuidado, né, de se movimentar ou usar a meia antitrombo durante a viagem e ela tem um fator de risco que é o uso do anticoncepcional, corre o risco de formar um trombo. Quando ela levanta, esse trombo desprende e pode parar no pulmão, né? E é extremamente grave o tromboembolismo pulmonar, às vezes é causa de morte súbita. Essa paciente, né, representante de uma empresa de anticoagulante, o avião, um pouco antes de pousar, ela levantou para ir no banheiro e teve um tromboembolismo pulmonar. Ela quase morreu. Pois é. E Então, tudo, de repente, às vezes, por um fator de método de contraceptivo errado ou algo do tipo. Ou falta de orientação. Você usa um método, você tem que saber qual o risco que você está correndo com aquele método e quais são as atitudes preventivas, né, que nós temos hoje. tem que ter. Né? E vai na doutora Vanessa Caroli
que ela vai te orientar certamente, porque ela me orienta todos os dias. Mas ela não faz. Eu oriento, mas ela não faz. Ela esquece pílula, não quer largar pílula. Eu oriento, Gente, mas eu ela não amo. faz. Não adianta Ó. só a gente orientar. O paciente tem coparticipação nisso, Tá vendo? Eu estou à disposição de vocês, ou no direct do Em Dia, né? Isso Ou mesmo. no nosso direct lá, nas nossas redes sociais, YouTube, Instagram. Instagram. Mas não adianta só a gente falar, vocês têm que fazer. É isso aí, gente. E olha, lembrando sempre procurar um especialista em qualquer requisitos que seja na saúde. Procure um médico, tá bom? Vanessa, obrigada mais uma vez pela consulta. Tchau. E no Bom Dia de hoje nós vamos receber Dr. Marcos Ferreira, um fenômeno que ajuda pessoas a tratar o alcoolismo, a droga e tem cura, viu? Então confere aí. Gente, no Bom Dia Saúde de hoje eu trouxe ele, Dr. Marcos Ferreira, que eu já vou apresentar. Olha, vou dizer que o cara é fera, viu? Na verdade, o Marcos Ferreira, ele é terapeuta, olha só isso, doutor em dependência química, alcoolismo, mestre em transtornos crônicos, inclusive criador e idealizador também do Sublimes Terapia Avançada. E hoje nós vamos ter um bate-papo falando sobre até mesmo por trás do vício. Eu não sei se você conhece alguém ou já passou por alguma situação parecida, né? Que eu acho que a criança ferida tem muito a ver na parte que ela nunca foi olhada. Tudo bem, doutor Marcos? Tudo bem, é uma honra estar aqui com você. Ah, honra nossa, né? Nossa, muito obrigado pelo convite. Obrigada, vos saíram de Presidente Prudente, gente. Lá no interior. Lá no interior, que delícia, eu também adoro o interior. Direto para o Brasil, né? Direto pro Brasil. Falar desse assunto, né, que é extremamente complexo, né? Total. Hoje, muitas famílias sofrem com a dependência química, com o alcoolismo. Estatisticamente, quase 40 milhões de brasileiros hoje sofrem com a dependência química, com o alcoolismo. Eu tenho certeza que você conhece alguém aí na sua família, ou que está bem pertinho, que precisa desse acolhimento, desse entendimento. Principalmente as famílias também que sofrem muito, né? Sim, com certeza. As famílias não têm habilidades para lidar com o dependente químico. Essa é a verdade. E por isso que nós trouxemos o Dr. Marcos Ferreira aqui hoje. Eu queria primeiramente entender um pouquinho o que tem a ver a infância, né, com a fase adulta nesse processo da dependência química, Dr. Marcos. Tem alguma ligação? Perfeito. Total ligação. Na nossa juventude, precisamos entender que é onde a gente descobre as nossas comunicações, ligações com o mundo, ligações fraternas, maternas, paternas, ligação com a sociedade em si. Nós criamos o nosso mundo. Isso é para toda a base humana. Ok. Né? Nós já saímos do útero, ou até dentro do útero, já criando percepções para o mundo. Sim. E percepções essa do quê? Principalmente de nos defender. Defender a nossa integridade física, a nossa integridade moral. E isso, com o tempo, vai criando laços, né? De energia, né? Uhum. Com essa estrutura afetiva humana. Para entender, nós somos 95% inconscientes. A nossa funcionabilidade, a estrutura funcional do humano, é 95% inconsciente. A gente faz as coisas por intuição. Sem pensar, vamos dizer, por impulso? Por impulso. Ok. Melhor dizendo, como eu disse, nós vamos criando a nossa defesa. Tá. Nós somos apenas 5% conscientes. Apenas 5%. Estão entendendo aí de casa, 5%. E é interessante dizer que nem todo ser humano sabe usar o seu inconsciente. Sim. E muito menos o seu consciente. A gente deixa a natureza cuidar. Uhum. E isso a gente tem que tomar muito cuidado. Porque, na verdade, nós precisamos interpretar a nossa
funcionabilidade com certa destreza, para não cair nas armadilhas da vida. Com certeza. E quando eu sou jovenzinho, pequenino, muitas vezes eu começo a criar essa interpretação de mundo de uma forma distorcida. E aí complica lá na frente. Complica e muito. Começa onde? No papai e na mamãe. Tá. O que eu quero dizer? Eu começo a criar um ideal de como meu pai tem que me amar, de como minha mãe tem que me amar. Entendi. Só que no mundo real, isso que eu criei aqui é imaginário, porque no mundo real é totalmente diferente, né? E muitas vezes acontece o quê? Aquela sensação de que eu não sou amado, aquela sensação de que eu fui rejeitado pelo meu pai e pela minha mãe, ou por um ou por outro, né? Isso causa também um trauma, vamos dizer, silencioso numa criança, que se sente, de repente, na possibilidade, doutor Marcos, na questão de rejeição ou abandono, né? Sim. E aí a gente pode, tipo, alimentar o uso de substâncias. Completamente. Qual que é a ligação com a dependência química? Vamos lá. Eu já começo numa estrutura de sentir que a rejeição ela é uma das maiores amarguras que eu carrego. Então, principalmente na idade entre 12 a 16, 17 anos, é a idade mais complexa, é a idade de migração para dependência. Né? Você acha que deveria nessa, desculpa te cortar, mas de 12 a 16 é uma hora que a mamãe e o papai têm que ficar mais atentos a essa criança? Muito mais. É acolhimento. Acolhimento. Então já fica a dica, gente. Uma dica é: deixe seu filho, sua filha, experimentar as identidades nas quais ele busca a sua ideologia. Okay. Muitos pais não deixam os filhos experimentar identidades. Tá. Quanto mais eu reprimo, vai chegar uma hora que ele vai escolher uma e vai ficar nela. Essa identidade que vai levar um adicto no futuro, um dependente químico, um alcoolista, é uma pessoa disfuncional para a sociedade, disfuncional para ser pai, disfuncional para ser filho, para ser mãe, para ser provedor, né? E porque dentro disso, nós sabemos que a dependência química é algo muito ruim para a nossa saúde, em todos os fatores, né? Em âmbito familiar, enfim, profissional, reflete em tudo. Por que então, muitos dependentes, eles não conseguem parar? Que a gente fala, tem aquela questão que é a droga, vamos dizer, usa ali no dia a dia, e esse dependente químico, ele não consegue parar de jeito nenhum, de uma forma que a gente consiga ter como que eu posso dizer, um domínio sobre aquela situação, doutor. Sim. A dependência química, ela tem dois aspectos primordiais. O primeiro é um lado mecânico, bioquímico. Tá? A partir do momento que eu tiro a virgindade da minha dopamina, né? Tiro a virgindade da minha dopamina com o quê? Com álcool, com tabaco, com cocaína, crack e toda substância que altera a minha percepção de mundo. Né? Então, assim, o ser humano, o que ele conhece como ápice dopaminérgico, na sua natureza, é o ato sexual. Ok. Tá? Então, com o tempo, com o álcool e outras substâncias, eu vou tirando a sensibilidade da minha dopamina, né? Exatamente. Isso vai esmagando já um pouco a minha questão de critérios e de escolhas. Sim, total. Né? Outra é a parte orgânica, que essa uma dos maiores trunfos e segredos do Sublimes Terapia Avançada, que é tratar o ser humano antes de ter conhecido a droga. Porque é lá que ele começou a ficar um ser humano disfuncional para se tornar um dependente. Hoje, a maioria das estruturas tratam o dependente depois que ele se tornou
disfuncional. Tá. Nós tratamos as duas estruturas depois, mas primeiro a gente trata antes, tá? Antes porque, como eu disse, ele vai esmagando o consciente, fica disfuncional e a amplitude fica refém de um inconsciente disfuncional. Disfuncional. O inconsciente é o que rege, é o que manda, é o que domina. Por isso que as recaídas. Ele não sabe o que está camuflado nas entranhas do subconsciente. Isso para conseguir descobrir é só com terapia. Sim. Eu passei por isso, né? Inclusive, eu ia até falar, o Dr. Marcos é hoje, vamos dizer, um espelho para muitas Sim. pessoas. Em atendimento, já foi uma pessoa que foi um dependente químico, Sim. né? Passou por vários processos, né, Dr. Marcos? Para Nossa. chegar hoje a ser reconhecido mundialmente, viu? Exatamente. O cara é fera. Eu já falei logo no começo que ele era fera. E aí eu acho muito interessante esse assunto, porque tem muitas pessoas que precisam saber que tem cura, que tem como se ajudar, e trazer vocês é uma desses alicerces que a gente traz como um suporte. Sim, sim. É bacana dizer, hoje estou corado, estou bem vestido, estou cheiroso, mas nem sempre foi assim. A minha realidade foi muito dolorosa, né? Eu vivi todas as fases da drogadição, desde a contemplação até onde a cervejinha não tinha problema nenhum. Meu pai era alcoólatra, né? Meu pai, inclusive, morreu pelo abuso de álcool com 56 anos. Uau! Né? Vem esse trauma também. Enfim, eu conheço toda a miséria que a droga pode oferecer. E eu sempre subestimei com a minha prepotência, que o dependente químico, ele é orgulhoso. Total. Ele é prepotente, ele é arrogante. Ele nunca eu fui esse um cara. dependente químico. O ele ego não lá aceita. em cima, até o ponto de eu chegar e não ter R$5 para comprar um Danone pro meu filho. Né? Eu sempre conto a história do bar, né? Essa é uma que eu sempre venho na minha mente. Assim, eu 6 horas da manhã pegando bituca na porta de bar. Eu não tenho medo, eu não tenho dificuldade nenhuma de falar isso. Inclusive, as pessoas que passavam para trabalhar, eu senti inveja delas. Eu cheguei nesse ápice. De uma pessoa indo trabalhar com uma marmitinha nas costas, eu queria ser ela. Porque eu não me suportava. Mas viver naquelas condições, né? Sim, em quem eu me transformei. Sim. Né? Então, assim, não julgue o dependente químico, não julgue um alcoolista. As dores deles são diferentes das suas. Legal tocar nesse assunto, porque o dependente químico, o emocional dele é um papelzinho machê. Assoprou, rasgou. É diferente de uma base emocional de uma pessoa que não é. Sólida, que vem, né, de uma outra situação. O mental do dependente químico é diferente. E tem que ser tratado. Ponto final. Ou trata ou padece. Não tem jeito. Né? E assim, a questão, gente, é levar essa informação justamente para quem precisa, porque é muito importante falarmos sobre esse assunto que acomete hoje o maior número da população. Estou errada? A maioria hoje é dependente de algo. Vamos dar um exemplo do álcool, tá? O álcool é a droga mais orgulhosa que existe. Por que eu quero dizer? Primeiro, porque é lícita. Outra, o álcool... Todo mundo que conhece o álcool, não conhece o álcool na verdadeira face. Sim. Posso usar você como exemplo? Pode usar. Não, não, calma lá. Isso serviu para mim, eu acho que para todos pronta aqui, já esperando. Quando você conheceu o álcool, você conheceu ele numa estrutura de alegria ou de choro e lamentação? Eu acho que foi naquele momento de alegria. De alegria. Assim, quando eu sou pequenininho, eu tenho essas lembranças. Os churrascos, todo mundo bebendo. É o compartilhar, né? É o casamento, é a sedução, é o sexo, tá com o álcool. Tudo o bate-papo, os amigos tá com o álcool. Então, assim, automaticamente, eu vou jogando aquelas informações no meu subconsciente. Sim. Meu subconsciente fala, o álcool é bom. O álcool faz sorrir.
O álcool vai te proteger das suas dores. O subconsciente fala isso. Sim. Porque o ser humano, ele tá todo momento buscando o quê? Alegria. Recompensa. Alegria. Recompensa. É exatamente o que você alegria. disse. Ninguém quer chorar. O ser humano, ele não tá pronto pro sofrimento. Ele tá pronto só pra risadinha. É verdade. Pra alegria. Opa, legal. Mas pro sofrimento, ele não se prepara. E aí que a droga entra, que o álcool entra. Gente, é muito assunto. Eu quero que você volte, hein, Dr. Marcos? Eu volto com o maior prazer, Você vai uma voltar? honra estar aqui. E a gente continua falando um pouquinho desse assunto? Olha, é só você me avisar que eu me Que eu programo com a minha preciso que você agenda. fale sobre esse assunto. Eu com a amei gente. a energia de Aê! vocês, a energia do seu estúdio. Por isso que a gente precisa que você esteja aqui. Que Porque bom. para a gente ajudar muitas pessoas, Com para a certeza. gente levar informação a vocês, que o Em Dia, no Bom Dia Saúde, é sobre isso. Perfeito. Tá bom? Vamos acolher, vamos ajudar, vamos ter humildade em reconhecer. E o olhar com mais amor, a parte humana, né? A parte humana é o que está faltando Sem hoje. Né? julgar e entender, né? Perfeito. Gente, muito obrigada. Foi Eu uma que honra agradeço. te receber no primeiro programa, que será vários outros, né? Gratidão. E eu quero ter essa honra sempre de levar todo esse conhecimento aí do Dr. Marcos Ferreira aqui hoje no Bom Dia Saúde. Gratidão. E agora está chegando o Na Trilha do Sucesso. Gente, imaginou ter um manual simplificado da aposentadoria do professor? Olha só que interessante esse assunto. E hoje eu trouxe ela, nossa colunista, doutora Aline Ribeiro. Tudo bem, doutora Tudo bem, Aline? Flávia? E você? É um prazer estar aqui. Prazer é nosso, né? De receber você novamente aqui no Em Dia. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito legal, que é a aposentadoria do professor. Que muitos deles acham que tem uma idade certa para recorrer até mesmo a essa aposentadoria. O que você pode falar sobre isso, doutora Aline? Perfeito. Com a reforma da Previdência em 2019, vieram muitas regras de transição. E muitos professores hoje, que eu percebo, né, que chega até o escritório, não sabem quando que pode se aposentar. Ficam perdidos. Ou muitos, por não saber, até por não conhecerem mesmo a regra, vendo o INSS que tem direito a alguma regra de aposentadoria, dão entrada, mas se tivessem planejado, tivessem visto antes ali as contribuições do INSS, poderiam ter se aposentado com uma aposentadoria melhor até. Sério? E, por exemplo, dentro disso, quais são as principais, por exemplo, doenças, né, que ocorrem no afastamento desses professores e até mesmo que podem gerar o afastamento através do INSS? Perfeito. A rotina do professor ela é muito intensa, vamos dizer assim. Demais. Né? Bastante. Então, o que eu percebo, muitos professores desenvolvem a estafa, depressão, LER, problemas vocais. Então, se essas doenças desenvolvidas causarem uma incapacidade, seja temporária ou permanente, ele pode ter direito, sim, a um auxílio temporário, né, enquanto ele estiver se tratando ali até recuperar a capacidade dele, ou se essa incapacidade ela se tornar total e permanente, pode ter direito até mesmo a aposentadoria por invalidez, que hoje chamamos de aposentadoria por incapacidade permanente. Uau! E quando esse professor, por exemplo, ele desenvolve, de repente, uma situação de uma doença diretamente do trabalho, né? Como que funciona isso dentro da prática? Ele pode ser indenizado, por exemplo? Pode sim. Se esse professor ele sofre um acidente no trabalho, a mesmo desenvolve uma doença ocupacional ali do trabalho e ele tem a redução da capacidade laboral dele, ele pode até continuar ou mesmo se reabilitando, ele pode continuar trabalhando, mas ele teve uma redução, ele pode ser indenizado sim, tá? E essa indenização, ele pode receber, ele pode trabalhar, inclusive pode somar enquanto ele estiver trabalhando para melhorar a aposentadoria dele. Gente, além de todo esse conhecimento, a doutora Aline, eu falei para ela, a gente está demais, né? Ela é palestrante, ela é mentora, ela é advogada e ela é escritora. E olha só, ela trouxe esse livro, que é o Manual Simplificado da Aposentadoria do Professor. E, por exemplo, como que dentro desse manual, eu acredito que deve ter várias dicas, vários contextos para até mesmo auxiliar esse professor. Exatamente. O que você pode falar um pouquinho desse livro? O que eles podem esperar do livro da doutora Aline Ribeiro?
Perfeito. Com a reforma da Previdência, eu senti essa dor dos professores que me procuravam. Doutora, quando que eu vou poder me aposentar? Por qual regra? Eu estou perdido. E foi então que surgiu, né, essa paixão de escrever esse livro e trazer essas regras, né, de uma maneira simplificada, com uma linguagem simples, para que esses professores possam entender as regras. E aí eu ressalto também a importância de planejar essa aposentadoria antes de dar entrada, porque muitas vezes ela pode ter direito a uma aposentadoria melhor do que o INSS está apontando. Então, nesse livro eu trago todas essas situações, orientações, né? Exatamente. E é muito legal essa dinâmica de você poder auxiliar nesse momento que a pessoa sabe que ela tem os direitos dela, até mesmo recorrente ao trabalho. Sim. E nós sabemos que professores aí trabalham, acho que em cargas horárias bem maiores do que o normal. Tô certa disso? Tem professores que trabalham em mais de trabalham na parte da manhã, trabalham na parte da tarde. Aí, muitas vezes, aos finais de semana tem correção, então é uma jornada bem extensa, vamos dizer assim, né? Então, gente, você que é professora aí, que está nos acompanhando, como faz para adquirir o seu livro? Olha, pode entrar no meu Instagram, mandar um direct para mim que a gente... né, eu converso para poder fornecer o livro. O livro. Bom? Então é diretamente com a doutora Aline. E se você é um professor, ou até mesmo um profissional de outra área, acredito que se você também tiver uma dúvida, doutora Aline, olha, gente, aí é muito conhecimento, é uma aula todinha aqui. Aí você pode acessar lá as redes sociais, fala com ela no direct que ela vai com certeza dar a orientação que você precisa. Muito obrigada, foi um prazer receber você novamente e trazendo esse manual que com certeza vai ajudar muitos professores que estão nos assistindo agora. Obrigada eu, Flávia, eu agradeço. Obrigada, viu? E até a próxima. Até a próxima. Tchau, gente. Eita, que esse pessoal tá passando bem, viu? Eu vou dizer para você que essa região de Indaiatuba é conhecida assim como uma cidade maravilhosa e é literalmente uma cidade incrível. E não só pela cidade, mas a gastronomia. E olha que a nossa equipe esteve na região e foi provar uma das pamonhas mais conhecidas lá de Indaiatuba. Confere aí comigo. Oi pessoal, eu me chamo Melissa, eu sou a filha do Fernando e hoje eu estou aqui na Pamonha da Feira para contar um pouquinho da nossa história. Nós viemos lá de Miguelópolis em 1996 e desde então estamos participando das feiras de Campinas, Indaiatuba e Jaguariúna. Agora nós temos as nossas lojas físicas aqui em Indaiatuba, Salto e vamos abrir uma brevemente lá em Sorocaba. Cara, a família Barbosa são os queridos aqui. Tô com a Melissa, uma história muito linda aqui que eles estavam me contando aqui. Dona Márcia, Fernanda, Elisângela, toda a família Barbosa, muito obrigada pela recepção. E aqui, cara, dificilmente eu chego num lugar e já começo experimentando, mas aqui antes da gravação, o cheiro disso aqui é contagiante, energia maravilhosa. Eu já comecei experimentando. O que eu tava curioso mesmo era esse suco aqui. Inclusive eu vou tomar um aqui, vou brindar um com a Melissa aqui. Suco no milho, tudo feito aqui. Bolo, pamonha, cuscuz, tudo feito aqui na casa, né? Tudo feito aqui. E distribuído para todas as lojas também, né? Para todas as lojas de Salto, aqui em Indaiatuba, nas feiras também tem o suco. Um brinde aqui, ó. Comer pamonha, bora comer pamonha, bora comer. Pamonha da feira, Indaiatuba. Vem. Eu gosto de comer, se deixar eu como o dia inteiro. Eu gosto de comer, se deixar eu como o dia inteiro. Porque eu continuo aqui degustando essas maravilhas aqui. E Melissa, me fala um negócio, curiosidade do pessoal aí. Qual que é o carro-chefe da casa? O que mais sai aqui hoje? O que mais sai aqui é a pamonha, né? Tem gente que gosta até gelada, mas quentinha é uma delícia. O carro-chefe também é o milho, ó, quentinho. Tá até esfumaçando, né? Tá até esfumaçando. Posso indicar? Indica. Uma pamonha de Romeu e Julieta é uma delícia. Você experimenta comigo? Agora. Bora comer pamonha, bora comer pamonha, bora comer pamonha. Bem que você falou, hein? Esse bolo aqui do que é? Também é Romeu e Julieta. Então eu vou pegar aqui, dá licença. Olha, Claro, eu tô olhando isso aqui vontade. desde a hora que eu cheguei. Vou abrir ele aqui no meio, ó. Olha isso, como é recheado. Ó, meio a meio. Já dá aquele mordidão. Eu gosto de comer,
Se deixar, eu como o dia inteiro. Eu gosto de comer. Enquanto eu degusto o meu milho aqui, a Melissa vai falar um pouquinho para vocês aí o que mais tem na pamonha da feira. É isso mesmo, gente. Nós temos pamonha, bolo, o milho que ele tá comendo aqui, curau, o cuscuz paulista. E sabe esse milho que você gosta de comer na praia? Você também tem no conforto dessa casa. Nós temos o nosso delivery, que em menos de 30 minutos já está na sua porta. Enquanto ele termina de comer, já segue a gente no Instagram, @pamonha da feira, e não fica com água da boca não, já pode pedir o delivery. Pamonha da feira desde 1996 para os paladares mais exigentes, só vem. Bora comer pamonha, bora comer pamonha. E continuando esse tour gastronômico em Indaiatuba, gente, vem chegando uma rede de franquias que é incrível, a Tiquintal, trazendo um frango frito crocante, fora os sandubas que eles fazem. Olha isso, confere aí com o Renan Trujillo. Um brinde à vida e aos amigos. Tô aqui com o Edu na Tiquintal, hoje aqui mais precisamente na loja de Indaiatuba. É uma rede que já tem mais de 50 lojas, né, Edu? 50 lojas já. Já tô sabendo que a meta dos caras é em 2025 chegar a número 100 de lojas. E eu tô com eles, viu? Porque o negócio aqui é bom. Olha que mesa linda, que mesa farta. Inclusive a embalagem aqui, eu fiz questão do Edu deixar aqui na mesa. Olha que embalagem linda. É assim, ó, eu ouvi um barulho ali, ó. Esse aqui é o mascote da casa lá, é o frango. E eu fiz questão dele deixar as embalagens na mesa aqui, pra você ver, olha como chega bonitinho, como chega legal na sua casa pelo delivery, não é não? Bem legal. E não podia ser diferente, o carro-chefe aqui no Tiquintal é o box de filé crocante. Isso aqui já foi a dica de cara que o Edu me deu aqui. Eu vou experimentar um aqui, ó. Vou pegar um dos molhos aqui, no caso eu vou pegar o Sweet Chili. Fiquei sabendo aqui, uma curiosidade nos bastidores, conservantes naturais, todos os molhos. Isso é diferenciado, hein? É, realmente é o nosso diferencial, os molhos, né? Além do tempero do frango, que faz toda a diferença, os molhos são com conservantes naturais, que é um grande diferencial aí. Olha a consistência desse molho aqui, ó. Dá close aí, ó. Além do box que vai sassami, tulipa e coxinha da asa, a gente tem também aqui os lanches. Lanche de hambúrguer com carne, lanche de frango. Esse aqui, que é o lanche grandão deles aqui, vai hambúrguer e vai carne também. Tem as porções batata frita com cheddar e bacon, onion rings com polenta e também o lado fit tem aqui também, ó. Tem a salada Caesar e também tem o lanche fit deles. Além desse box incrível de tulipa, sassami e coxinha da asa, eles têm aqui também lanche de carne, que é o hambúrguer. Tem também o lanche de frango crocante com hambúrguer. Tem também a parte fit aqui, que é o chicken fit com frango grelhado, salada Caesar, além das porções batata crinkle com cheddar e bacon e também onion rings e polenta. Desde que eu cheguei, eu tava louco por experimentar esse aqui. É o lanche monstro do Tiquintal. Olha o tamanho desse lanche aqui, eu vou até tirar o palito. E vai carne, bacon e vai também aqui, ó, o frango crocante. Vou morder, vou experimentar aqui. Não é porque em Indaiatuba não tem praia que a gente não deu o jeitinho, né? A gente tá aqui, ó, exatamente na praça, na frente do Tiquintal, o quintal do Tiquintal, né? Para se reunir com os amigos, compartilhar essas maravilhas que tem aqui, ó. Comer um pouquinho também. Eu não parei de comer desde que eu saí lá de dentro lá. Tô comendo aqui, né? Que delícia esses momentos, né, galera? Bom demais. Fala aí, Dai. Curtiu? Maravilhoso. Curtiu? Top demais, top. Bom demais. Parabéns a todo mundo. E agora para os bons amantes de uma pizza. Dizem que tudo acaba em pizza, mas será?
Olha, Renan Trujillo continuou ainda no tour gastronômico nessa pizzaria, que é uma pizzaria gourmet em formato de rodízio. Então, olha, confere todas essas delícias que o Renan passou bem, hein? E o Em Dicas de hoje começa com a seguinte frase: você não pode comprar felicidade, mas você pode comprar pizza, que é a mesma coisa. Sejam muito bem-vindos a Dom Marino Pizzaria. E já com a mesa aposta, eu estou aqui com a anfitriã, empresária, proprietária aqui da Dom Marino, Natália Marino, que inclusive eu estava percebendo aqui, ela é bem detalhista, desde o talher, tudo aqui é muito detalhado. E aqui a pegada da casa é um rodízio. E não é rodízio qualquer não, é um rodízio gourmet. Quer falar um pouquinho do porquê do gourmet, Natália? Nós consideramos nosso rodízio gourmet por quê? Porque ele é elaborado com produtos de altíssima qualidade, feito de maneira artesanal. Nossa massa é feita de maneira artesanal, ela é fresca, assada em forno a lenha. É isso. E além das pizzas também tem um prato autoral da casa que são os flapits, é isso? Isso, é uma massa folhada. Nós temos ele tanto na opção salgada, que são essas apresentadas aqui, e na opção doce também. E semanalmente aqui eles têm as pizzas sazonais. Essa semana aqui, inclusive, tem a pizza especial aqui, que é a pizza Chicago. Vou até mostrar aqui a quantidade de recheio que vem, que é absurdo. Olha a quantidade do queijo. E para quem quiser acompanhar um pouquinho qual pizza que tem essa semana, qual que não tem, é só ir nas redes sociais, @Dom Marino, tá certo? E agora a minha hora preferida, que são a hora das pizzas doces. Tem essa daqui que é diferentona, que é a pizza de provolone com mel. E aqui os flapits doces. Quais são esses sabores aqui, Natália? Esse aqui é de leite ninho, pistache e Kinder Ovo. Lembrando que os flapits doces são mais de 20 sabores fixos no cardápio. E tem aquela ali que também é pizza especial. É pizza de? Merengue de morango. Ela é flambada na hora. E vai flambar na hora. Enquanto eu continuo saboreando essas delícias aqui, a Dom Marino não é exclusiva de Indaiatuba, não. Eles têm 7 unidades. Onde que o pessoal encontra Dom Marino? Nós estamos na cidade de Araçatuba, Bauru, Presidente Prudente, Londrina, Paraná, Indaiatuba, Americana e Piracicaba. Bom demais, Dom Marino. Nosso programa está chegando ao final. O Dr. Lucas Luchetti está viajando aí pelo mundão, mas eu continuo aqui. Espero que você não saia como você chegou. Desejo um sábado incrível, com muita luz, muita alegria no seu coração, viu? Um beijo e até sábado que vem.